É difícil acreditar que alguém pode entrar de fininho e sequestrar uma jovem que está em seu quarto sem que ninguém escute nada. Mas foi o que aconteceu. Tá bom, pode ligar o microfone? Tá gravando. E vídeo e áudio? Tudo certo, Stephanie. Quando falamos da era de ouro dos serial killers, tudo começou no início dos anos 70 com esse grupo de 5. Com o Gacy e 33 corpos embaixo da casa dele, Bundy, que viajou por todo o país, o Raider, que aterrorizou por décadas e provocava a polícia e a mídia, Jeffrey Dahmer. Até o dia de hoje, achamos que os crimes dele estavam no extremo do comportamento humano. Gary Ridgway, o assassino de Green River, confessou 71 assassinatos durante um período de muitas décadas. 5 dos serial killers mais produtivos da história dos Estados Unidos estavam agindo na mesma época. Era fácil dizer em retrospecto por que essa pessoa não foi presa ou por que não estavam procurando por ele. Acho que temos que lembrar historicamente a época. Nos anos 70, os Estados Unidos era um lugar meio inocente. Você via meio que um ambiente de confiança. Era normal as pessoas passarem tempo com estranhos e entrarem em carros de desconhecidos. Os assassinatos em série de pessoas têm preocupado a polícia do país. A polícia não tinha uma definição para esses assassinos em série. Aqueles policiais dos anos 70 não possuíam as ferramentas que os policiais têm agora. Conseguir pesquisar um nome num banco de dados era coisa que não existia. Não existia computadores. Nem internet. Nem celulares. Nem DNA. Não tinha câmeras de segurança. Tinha máquina de gravação nas gavetas de todo mundo. Ainda não tinha o sistema de chamada de emergência. E esses assassinos se aproveitaram por completo disso. John Wayne Gacy. Ted Bundy continua. BTK. Jeffrey Dahmer. O assassino do Green River. Jordan Hawkins. Stephen Poor. Linda Ann Catherine Healy. Bright. John Robson. Dolores Davis. Shirley Vile. Ele me segurou pelo ombro e disse: me siga. Ameaçou me matar se eu não obedecesse. Eu achei que era só um homem normal. E fiquei pensando, eu vou chegar em casa e tudo vai ficar bem. Mal sabia eu que seria meu pior pesadelo. A gente tentou falar, mas ele é uma criança e ele diz... Ele falou que ele não é criança, então em quem devemos acreditar? Acreditar no cara branco. Esses 5 assassinos não se parecem, pro resto do mundo, com lunáticos raivosos. Você podia sentar ao lado deles num ônibus, trem ou avião e nunca imaginaria que eles eram os piores serial killers da história americana. Bem lá no fundo, tem um monstro que você não conseguia ver. Minha mãe disse que a única coisa que ela pediu em oração foi morrer tranquilamente dormindo. E isso foi exatamente o que ela não conseguiu. Wichita era uma cidade bem calma. A cidade, lá em 1974, tinha aproximadamente 300 mil pessoas com uma base agrícola bem ampla. A gente não pensava em crimes, ninguém se preocupava com isso. Crimes era coisa de cidade grande. Crimes não aconteciam em Wichita, no Kansas. Minha família era de norte-americanos comuns, carinhosa e amorosa. Minha mãe e meu pai tinham se casado bem jovens. Minha mãe era uma menina católica, por isso somos 5 irmãos, um nasceu atrás do outro.
eu me lembro de andar para casa. Eu lembro da neve não estar muito funda. Abri o portão de trás para o quintal e vi meu cachorro Lucky lá fora. Eu falei: "Oi, Lucky, o que tá fazendo aqui fora, amigo? Tudo bem? Vamos?" Eu abri a porta da cozinha e não tinha barulho nem ninguém. E aí eu gritei tipo: "Tem alguém aqui?" E um dos meus irmãos gritou pra mim: "Charlie, corre aqui, a mãe e o pai estão fazendo uma brincadeira de mau gosto." Eu fui pelo corredor. Eu passei pela porta do quarto deles e vi a minha mãe e o meu pai lá amarrados e mortos. Dava para sentir o medo e a dor pela qual eles tinham passado. Dava para sentir isso no quarto. Senti uma dor física, como se alguém tivesse rasgado o meu peito. Bom, eu confrontei a família, peguei a pistola na frente do Sr. Otero. Então eu percebi que eu não estava de máscara, então podiam me identificar. E aí eu decidi seguir em frente e atirar neles, eu acho, ou estrangulá-los. Eu nunca tinha estrangulado ninguém antes, então eu não sabia quanta pressão eu tinha que usar ou quanto tempo ia demorar. Aí a polícia chegou na casa. Eles abriram um quarto extra e lá encontraram o Joey Jr. A polícia acredita que ele se sentou na cadeira e observou a criança sufocar. E toda vez que eu penso sobre isso, é difícil, sabe? Então a busca por Josephine começou. E foi quando eles perceberam que a casa tinha um porão. Um policial desceu lá e ele não sabia onde acender as luzes. E ele estava tateando para ele não bater em alguma coisa. E ele tocou no que ele achou que era um saco de pancada pendurado no teto. E quando ele achou o interruptor, era a Josephine que foi pendurada num cano de esgoto no porão da casa. Ela ficou se debatendo. E enquanto ela se debatia, ele disse que ficou se masturbando. Se eu tivesse visto o Joey e a Josie, acho que eu teria enlouquecido. Graças a Deus eu não vi, ainda bem. Cenas de crime nos anos 70 não eram como são agora. Na cena do crime dos Otero aconteceram coisas que não seriam permitidas hoje. Tinha membros da mídia andando pela casa. Até teve um superior do departamento de polícia que resolveu tomar um copo de água e ele deixou a forma de gelo na pia. E as pessoas pensaram, o gelo não derreteu todo, então o assassino deve ter deixado aqui. Em 74, o DNA não estava no vocabulário. A tecnologia não existia na época. Mas nos pés da Josephine tinha uma piscina. O investigador da cena do crime tinha uma imaginação incrível. Ele não sabia o que era, não sabia o valor daquilo, mas ele resolveu preservá-lo. Então ele pegou uma fronha e ele cortou em vários pedaços pequenos. Aí ele mergulhou naquela piscina. 31 anos depois, um perfil genético seria feito com um daqueles pedaços de evidência. A princípio, a polícia pensou que tinha sido um assassinato por drogas. Eles colocaram várias pessoas em custódia e no fim elas não tinham nenhuma relação com o caso. Em 1974, a ideia de que alguém mataria por prazer não existia. Essa era uma coisa que não passava na mente de ninguém. Tinha que ter algum motivo, porque alguém ia pegar essa família e massacrar 4 pessoas. Então buscaram muitas opiniões de psicólogos da época, achando que eles teriam alguma noção do que motivaria alguém a fazer aquilo. O Dennis Rader, na infância, teve uma criação perfeita e normal. Ele disse: eu nunca fui abusado. Tudo era normal na minha família.
Mas aí ele falou: eu sabia, desde pequenininho, que eu tinha o fator X. Fator X é o demônio dentro de mim, que fez com que eu torturasse pessoas e matasse pessoas. Você consegue lembrar quando soube que ia surgir um problema? Bom, eu diria que provavelmente quando eu estava no ensino médio eu já tinha problemas. E que tipo de problemas eram esses? Eu acho que todo mundo tem algum tipo de fantasia sexual. As minhas só eram mais estranhas do que as dos outros. O Rader descreve um incidente específico de quando ele era criança. Durante um passeio em família, amarraram uma galinha num toco de árvore porque eles iam matar a galinha. E o ato de prender a galinha no toco fez com que ele tivesse, de acordo com ele, sensações sexuais. Enfim, em algum momento, eu soube, acho que quando eu estava na 8ª série. Mas eles explodiram em 15 de janeiro de 1974. Foi quando tudo veio à tona. Dennis Rader cultivava essa persona de membro de igreja. Ele era casado, era relativamente jovem, tinha 28 anos, era relativamente bonito. Então ele devia ter tudo a favor dele. E aí, quando ele perdeu o emprego em 1973, tudo desabou. Ele não estava mais no controle. E algumas formas que as pessoas tentam para corrigir isso é tendo o controle sobre outros aspectos das suas vidas. E, bom, talvez isso tenha causado a necessidade dele de controlar algo ou alguém. Quando a família Otero foi morta, pelo que ele conta, ele estava desempregado, entediado, não se sentia bem consigo mesmo. Aí o fator X veio à tona. Olhando para os primeiros assassinatos conhecidos desses 5 serial killers, temos que entender que eles tinham fantasiado em assassinar por muito tempo. Começa com a criação de perfis de vítimas nas mentes deles. Onde pegariam as vítimas? Como eles as controlariam? A vida do Rader girava em torno de muitas fantasias, mas você só fica fantasiando por certo tempo antes de cruzar aquela linha. E esse foi o caso com John Wayne Gacy. Para mim, John Gacy era o pior tipo de assassino imaginável. Era como um tubarão nadando por aí. Ele via alguém andando pela rua e na cabeça dele, aquela pessoa estava morta. John Gacy frequentava áreas homossexuais de Chicago. Tinha algumas áreas, uma era Bug House Square e a outra era Boys Town. Ele ficava rondando por lá, passava por lá procurando alguém para pegar. Ele tinha um Oldsmobile preto com uma lanterna do lado dele. Tinha distintivos de mentira. Muitos dos jovens que ele pegava eram homossexuais. Ele levava muitos para casa dele. E muitos deles não voltavam mais de lá. Gacy pegou Timothy Jack McCoy, de 16 anos, no terminal de ônibus Greyhound. De acordo com Gacy, ele oferecia dinheiro para fazer sexo. Gacy o levou até a própria casa. E na cama fizeram o que fazem um com o outro. Ele acordou de manhã e o jovem estava no pé da cama dele com uma faca de açougueiro na mão. E ele achou que o menino ia para cima dele para atacá-lo. Ele pulou da cama, lutou com ele, pegou a faca da mão dele e esfaqueou o coração dele 2 vezes. E o matou.
O interessante disso é que para a maioria das pessoas normais, você provavelmente chamaria alguém porque você acabou de matar alguém. E o Gacy relata que ficou excitado e teve um orgasmo que foi realmente intenso. Ele foi para a cozinha e viu que o menino estava fazendo café da manhã. Ele estava fatiando o bacon. Foram as palavras do Gacy, mas ele disse que o menino deve ter ido perguntar a grossura que ele queria do bacon. Infelizmente, ele não entendeu o que era isso na hora. E ele diz que se defendeu e o matou. E o enterrou embaixo da casa. Foi aí que o Gacy fez a passagem, quando ele matou pela primeira vez. E agora, ele reconhece o componente poderoso de excitação de controlar a vida de uma pessoa. Basicamente, brincando de Deus, decidindo quem vive ou morre. Foi nesse momento que ele começou a coleção de jovens, a quem ele torturava como um sadista sexual e depois os matava. Quando olhamos para serial killers, normalmente procuramos um evento de desencadeamento. Mas na vida do Gacy, acho que tinha uma série de coisas que estavam acontecendo. O nome do meio de John Gacy era Wayne. O pai dele queria que o filho fosse fortão, como um cowboy-herói, como John Wayne. Bom, quando o filho começou a passar mais tempo com a mãe, gostar de jardinagem, o pai do Gacy agredia verbalmente, emocionalmente e fisicamente o John Wayne Gacy. Por volta dos 4 ou 5 anos, John Wayne Gacy estava no andar de cima da casa dele com uma vizinha que era bem mais velha que ele, era adolescente. E, aparentemente, ela estava acariciando a genitália dele ou tocando de forma sexual. Bom, as duas mães subiram e descobriram isso. A mãe da menina bateu nela na frente do Gacy. Um momento desse é muito importante porque você tem a sexualidade se associando com vergonha, se associando com agressão física. Uma combinação dessas pode produzir alguém que é capaz de agir de uma forma que é sexual, agressiva e que causa vergonha. Exatamente o que John Wayne Gacy fazia. Eu fui molestado quando era criança. É difícil me lembrar disso e admitir que isso aconteceu. Isso tira de você como você se olha como um homem. Esse foi um motivo de eu não ter contado pra ninguém por todas aquelas décadas. Quando eu tinha 9 ou 10 anos, em 1956, eu e minha mãe fomos para um resort em Elkhorn, em Wisconsin. Tinha um cara chamado John, de uns 16 anos. Ele trabalhava lá, fazia alguns bicos. Eu não tinha nenhum amigo para ficar comigo lá. Então ele virou meu amigo. Ele ia ter uma folga e perguntou se eu queria passear de barco com ele. Aí ele me levou com ele. Eu nunca tinha entrado em um barco a remo. Aquilo era muito divertido para um menino de 9 e 10 anos. A gente ancorou o barco. Aí ele me levou para o matagal e ele fez uma coisa terrível. Foi uma coisa terrível. Ele me segurou pelo ombro e disse: me siga. Ameaçou me matar se eu não obedecesse. E eu me virei. Ele falou: abra sua boca. Eu abri minha boca e aconteceu. Graças a Deus, aquilo acabou rápido. Acabou rápido. A pessoa já nasce má ou se torna má? Eu não sei a resposta disso.
Serial killers sexuais não acordam aos 30 anos de idade e se tornam serial killers. Isso evolui com o tempo e geralmente começa quando são bem jovens. Conforme o desejo dessas fantasias sexuais violentas continuam, os agressores vão procurar mais oportunidades para satisfazer esses apetites e impulsos. Nos anos 60, Gacy começou a se aproximar cada vez mais do assassinato. Ele tinha relações sexuais com adolescentes, com menores de idade. Era assim que ele agia. Um desses jovens foi Donald Voorhees Jr. Ele era filho de um deputado estadual de Iowa. Gacy mostrou uns filmes pornográficos. Eles chegaram a ter relações sexuais várias vezes. Quando o menino finalmente contou ao pai o que aconteceu, o pai foi direto para a polícia e exigiu que o Gacy fosse preso e julgado. Ele foi acusado de sodomia com um menino de 15 anos. Não pegaram leve, ele pegou uma pena de 10 anos. Eu sou John Gacy, sou de Waterloo, Iowa. Você é um homem de certa autoridade aqui. Qual é o seu cargo? Eu sou o primeiro cozinheiro e na cozinha... Gacy não era só um prisioneiro exemplar na Anamosa. Ele praticamente mandava na prisão. O Conselho de Liberdade Condicional olhou para as ações dele lá e disse: acho que ele pode ser um bom cidadão. Vamos soltá-lo. Da sentença de 10 anos de prisão, Gacy só cumpriu 18 meses. Nos anos 70, não tinha essa coisa de registro de agressor sexual. Isso não existia. Essencialmente, o Gacy tinha como ir para Chicago e começar a vida com uma ficha limpa. Se o Gacy tivesse cumprido toda a pena, isso teria causado uma das maiores ironias. Ironia triste nesse caso. Porque aí 33 pessoas jovens não teriam morrido. O caso se destaca porque foi tão descarado. Tinha outras meninas que moravam lá na hora. Ninguém ouviu nada. É difícil acreditar que alguém pode entrar de fininho e sequestrar uma jovem que está em seu quarto sem que ninguém escute nada. Mas foi o que aconteceu. Em 1974, tinha uma nova liberdade para as mulheres. Faculdade de Direito, Medicina, foram obrigadas a receber mulheres e pessoas negras. E já não era sem tempo. E você podia querer ser qualquer coisa. Em 1974, Ted Bundy era um graduando na Universidade de Washington e ele fazia curso de Direito, mas ele morava no distrito da Universidade de Washington. Ele queria ser um advogado famoso, queria ser um político. Ele estava tentando ser uma estrela em ascensão entre pessoas a quem ele admirava. Linda Haley era uma estudante da Universidade de Washington que foi levada do seu quarto que ficava no porão. Ela desapareceu sem deixar pista. A Linda Haley morava fora do campus, numa casa com algumas amigas dela, e o quarto dela era no porão. As meninas não tinham visto ela há uns 2 dias. E finalmente uma delas desceu e entrou no quarto dela. E parecia que ela tinha ido lá e a cama dela estava bem arrumada. Mas elas viram um pouco de sangue e abriram o guarda-roupa e viram o pijama que também tinha sangue. Ela tinha sumido. Ninguém sabia onde ela tinha ido. A Linda simplesmente se foi. A cena do crime, o lugar de onde a Linda Ann Healy desapareceu, foi analisada de certo modo pela polícia de Seattle.
A gente não tinha técnicos de cena do crime. Não tinha câmeras digitais. E eu lembro do meu tenente me dizendo: você tem filme, isso é caro. Você usa lâmpadas de flash, que são caras. Não tire muitas fotos. Então, cenas do crime, até cenas do crime de homicídio, só tinham umas 20 ou 30 fotos. E hoje nós temos centenas. Não tinha nenhum suspeito em especial naquele momento. Aquele foi meio que um caso isolado. Foi o começo de uma série de mulheres jovens desaparecendo de campi, de faculdades e outras áreas do noroeste do Pacífico. Nosso filho é o melhor filho do mundo. Ele é um menino ativo e normal. Sabe, ele fazia tudo o que os meninos gostam de fazer. Nós sabemos que o Ted Bundy teve uma infância bastante incomum. Ele era considerado um filho ilegítimo, a mãe não era casada na época. E ele foi criado naqueles primeiros anos da vida dele, na casa dos seus avós maternos. Ted Bundy foi criado achando que seus avós eram seus pais e que sua mãe era sua irmã. Ele meio que entra nesse mundo, ou teia de mentiras, e começa a formar a personalidade dele com base nessa dinâmica familiar, que é uma dinâmica nada saudável. Eu conheci Ted Bundy desde os meus 5 anos até os meus 15. Meu irmão tinha a idade do Ted, então os meninos andavam juntos e eu era a irmãzinha que ia atrás deles. Meu irmão me falou bem cedo para ficar longe do Ted. Ele era um jovem de espírito muito mau. O Ted gostava de cavar buracos no chão e deixar estacas afiadas para cima. Aí, ele fazia alguns montes de folhas misturadas com galhos para você não saber o que tinha embaixo. E uma das meninas que morava ali no bairro caiu em um. E o lado da perna dela ficou com um rasgão muito feio. Ele gostava daquilo. Ele gostava de assustar pessoas, principalmente menininhas, e ele gostava de machucá-las. E ele gostava de machucar animais que eram pequenos e indefesos. Tinha um gato no nosso bairro que foi pendurado num varal de roupas e ficou em chamas. Ele passou gasolina, fluido de isqueiro e ateou fogo nele, e nós ouvimos o gato gritando. Foi horrível. Em relação a esses 5 serial killers de quem estamos falando, a crueldade com animais pode ser vista como uma prática para violência e agressão contra humanos. Se um indivíduo tem essa capacidade de ferir um animal, o salto não é muito grande para ele ferir outro ser humano. A gente vê isso com Ridgway, a gente vê isso com Rader, o mesmo com Gacy e com Bundy. O comportamento dele falava claramente quem ele era. E eu duvido que alguma pessoa do nosso bairro tenha se surpreendido quando o Ted matou mulheres. Quando o Ted Bundy era adolescente, ele roubava lojas. Ele ficava mentindo. Ele era um pervertido dos bairros de Tacoma quando ele tinha cerca de 14 anos. Ele entrou na Universidade de Washington e começou a frequentar. E ele aprendeu na aula de psicologia que as pessoas ajudam outras que parecem vulneráveis. Antes do primeiro assassinato de Ted Bundy, temos que ver o que estava acontecendo na vida dele. Ele namorava uma mulher chamada Stephanie Brooks. Stephanie Brooks representava tudo aquilo que ele queria, mas que ele não conseguia conquistar por conta própria. Vida de classe alta, privilégio, beleza. E estando com ela, ele tinha tudo aquilo por tabela.
Então, a visão de inferioridade dele mesmo foi acentuada enquanto ele namorava com a Stephanie Brooks. Até que a Stephanie terminou com ele. Esse foi um momento decisivo para o Bundy e foi devastador para ele. Ele se sentiu abandonado, se sentiu traído. E foi nesse momento que o Bundy, que estava fantasiando durante um período muito longo, realmente decidiu que ele ia entrar em ação e tentar capturar sua primeira vítima. No caso do Bundy, se discute muito sobre as vítimas se parecerem fisicamente com a mulher que partiu o coração dele e que talvez, pensando bem, aquilo possa ter sido uma vingança ou uma forma de retribuir o que ela fez. Ele tinha tanto rancor dela por ter terminado que essa entidade nele, essa compulsão para matar, ficaria no controle. Ele realmente não podia controlar mais os impulsos dele. Alguns anos depois, Linda Haley foi morta. Tem alguma coisa no primeiro assassinato que pode ter um propósito psicológico específico, que pode deixar eles viciados. Vemos isso com Bundy e vemos isso com Dennis Rader. Depois do assassinato do Zotero, a polícia estava muito perplexa. Eles não tinham absolutamente nenhum suspeito. 3 meses após os assassinatos do Zotero, Dennis Rader decidiu que ia matar de novo. Dessa vez, uma aluna da Universidade de Wichita, Catherine Bright. Dennis viu a Catherine Bright e ele decidiu que ela seria a próxima vítima dele. Então, durante as semanas seguintes, ele a seguiu. Mas ele não previu que o irmão dela estivesse na residência. Eu invadi a casa e aí eu esperei ela chegar. Ela e o Kevin Bright entraram e eu não esperava que ele estivesse lá. As coisas saíram do controle. Enquanto estava lá, ele amarrou os dois. E aí o Kevin consegue soltar os pés e ele ataca Dennis Rader. Isso é totalmente inesperado, não estava nos planos do Dennis Rader. Ele conseguiu se soltar e pulou rapidamente. Eu puxei a minha arma e atirei nele. Acertei ele na cabeça. Ele caiu e eu podia ver o sangue. E até onde eu sabia, achei que ele estava morto. Nesse momento, o assassino vai em direção da Catherine. Acontece uma luta com ela. Em algum momento, durante a luta, aparece uma faca. E a Catherine é esfaqueada diversas vezes. E com bastante ferocidade. O Kevin ainda sobreviveu. E ele fugiu pela porta da frente. A porta da frente estava aberta e ele fugiu. E naquela hora eu achei que era a polícia chegando. Eu vi a porta abrir e eu pensei, é agora. O Kevin Bright conseguiu escapar. Correu para uma loja de conveniência que tinha na rua e chamaram a polícia. Eu saí da casa e eu consegui ver ele correndo pela rua. Então eu limpei tudo que deu bem rápido e saí. Na hora que os policiais chegaram, a Catherine estava no chão, do lado de fora da cozinha dela. Um policial chegou e perguntou para ela: "Sabe quem fez isso com você?" E ela falou não. E aquela foi a última palavra que ela falou. Ela foi levada e eles tentaram salvá-la por várias horas, mas ela morreu naquele dia. Ele devia ter sido pego, mas não foi. E é por isso que nos ataques seguintes ele tomou muito cuidado para garantir que não tivesse homem envolvido, cachorro envolvido e que tudo corresse melhor. A descrição que o Kevin Bright fez era bem parecida com o Dennis Rader. Entretanto, a descrição não adiantou muita coisa. Procuraram por alguém solitário, procuraram por um criminoso, eles procuraram por uma pessoa que não fosse comum. Eles estavam procurando por alguém que
tivesse um motivo para cometer esses assassinatos. E apesar do Dennis Rader estar debaixo do nariz deles, ele frequentava a igreja, ele era bem conhecido na comunidade e eles não o viram porque não esperavam que alguém como ele pudesse fazer uma coisa daquelas. Isso foi manchete por muito tempo, investigaram por muito tempo e todos ficavam consternados porque eles não conseguiam achar o culpado. Depois virou uma manchete secundária. A polícia está fazendo o trabalho dela? Por que não prenderam o cara? Quais são as pistas? E então já tinha 5 homicídios em Wichita, no Kansas, no intervalo de meses entre um e outro. Quando analisamos a capacidade da polícia, temos que saber que eles não tinham os avanços tecnológicos que nós temos hoje para detectar ou até fazer conexões entre casos de homicídios. Especialmente no caso do BTK, em Wichita, nos anos 70, cidade pequena, departamento de polícia pequeno. Eles não estão acostumados a lidar com casos de homicídio, não foram treinados para isso. Lá no começo, ninguém conectou Catherine Bright e seu irmão com o caso do Zotero. Talvez tivesse algumas semelhanças, mas todo mundo achou que aqueles eram homicídios individuais. A gente não fazia ideia que aquilo viraria uma coisa enorme e, é claro, uma coisa monstruosa. Na primavera de 1974, a estratégia de Ted Bundy era ir a campos de faculdades onde ele se misturava, porque ele parecia ser um estudante. Bom, naquela época, campos de faculdades eram lugares seguros. Uma jovem num campus não teria medo de sair da biblioteca à tarde da noite para ir para o quarto. E, claro que os pais queriam mandar seus filhos para algum lugar seguro. Sue era um anjo de criança. Muito ambiciosa. Tudo o que ela queria desde que era pequena era ir para a faculdade. Sabe, mãe meio que tem um sexto sentido quando se trata dos seus filhos. Ela estava entrando no avião. Ela se virou e olhou para mim. E aí ela deu um tchauzinho e eu falei pro meu marido, eu nunca vou vê-la de novo. Sue estava amando tudo na vida da faculdade. Ela estava tão feliz lá, sabe? Esse era o sonho dela e o destino dela. Ela tinha combinado de encontrar uma companheira de dormitório. E quando ela não voltou daquele encontro, a companheira de quarto dela sabia, na hora, que tinha algo de errado. Então chamaram a polícia do campus. Ela não ter voltado para casa não era normal. Ela não faria esse tipo de coisa. Ela não faria. A amiga sabia. Quando meu marido me contou, eu tive uma sensação muito estranha. Ele falou, a Sue desapareceu e não conseguem achá-la. Eu disse, não, ela está morta. Era um mundo diferente. A gente não tinha computadores, ou DNA, ou alerta Amber. E os departamentos de polícia não trabalhavam em conjunto. E a gente ficava lá comprando anúncios no jornal de Seattle, sabe? De, você viu esta criança? Em muitos dos casos, no início, envolvendo Ted Bundy, às vezes as pessoas pensavam tipo, a menina simplesmente fugiu sozinha, ou ela está passando umas noites com um namorado novo. Nos anos 70, o conceito de serial killer
era uma coisa que as pessoas basicamente só associavam a um filme de terror. Então, não existia um bom entendimento sobre aquele conceito. Num certo momento, alguém perguntou para o meu marido: você não vai se sentir bobo quando ela aparecer casada com alguém? E eu acho que esse era o pensamento naquela época. Agora esse pensamento mudou. Ainda bem. Durante a primeira metade de 1974, teve uma série de assassinatos, tipo um por mês. Basicamente, da mesma idade, as meninas tinham a mesma aparência e elas tinham estilos de vida parecidos, como jovens de 20 anos tinham naquela época. O esquema do Ted Bundy era tentar fazer as mulheres confiarem nele e irem com ele. Ele era o tipo de pessoa que convencia uma jovem a ajudá-lo, um estranho. Ele buscava por mulheres empáticas para que ele as dominasse e no fim as matasse. Na noite que ela sumiu, ela estava andando pelo campus e ele estava parado na biblioteca por onde ela passava para chegar no quarto dela, com o braço numa tipóia. E ele chamou ela e pediu para ela ajudar a carregar os livros dele. Pode me ajudar até o carro? Ele está bem ali. Ensinamos nossos filhos a terem compaixão, a ajudarem, a auxiliar aqueles que estão precisando. E sabe, a gente errou criando ela daquele jeito? Eu acho que não. É tão importante que eles se importem com os outros. E foi isso que aconteceu. Ela o ajudou. Ao contrário do que podemos pensar, serial killers não se parecem para o resto do mundo com lunáticos raivosos. Nós não somos nenhum tipo de monstro inerente. Somos seus filhos e somos seus maridos. Dennis Rader tinha um lado BTK e um lado de homem de família. Mas ele preferia o lado BTK dele. Com caras como o Bundy, você tem um sucesso, e mais um, e mais um. E não demora para você achar que você é invencível. John Wayne Gacy, cuidadosamente, criou uma vida inteira para ele, uma fachada, uma dualidade. Meu irmão disse, eu estou trabalhando junto com um cara, a gente tá cavando em volta da casa do Gacy. Bom, no final eles cavaram as próprias covas.